Esse cara reencarnou no pior personagem possível. Isso porque ele reencarnou como o sétimo príncipe do Império, Hanabirin. Ao contrário das outras crianças reais, Han tem cabelo negro como a noite, enquanto seus irmãos têm lindos cabelos dourados, e ele nasceu sem manas, o poder especial possuído pela família imperial. Por causa disso, todos o tratam como um príncipe defeituoso que pertence ao lixo. Mas esse nem é o maior problema. Han é um vilão menor da novel Dark Ader, e está destinado a sofrer uma morte horrível logo após o início da história principal. Enquanto ele pensa sobre isso, Zane chega, o cara que vai piorar as coisas para ele. Ele lhe entrega uma proposta de orçamento para assinar, dizendo que é um assunto importante. Ele sabe que esse cara o está fazendo de bobo, pois é apenas um documento forjado, e seu verdadeiro objetivo é desviar a parte do orçamento do sétimo príncipe. O motivo pelo qual esse cara pode fazer isso é por ser parente da Imperatriz, uma mulher excepcional que tem uma influência incrível sobre todo aquele mundo. Sion tem até a audácia de zombar dele abertamente, dizendo que talvez ele até tenha esquecido como se assina. Ele ainda lhe diz para não pensar em nada e apenas assinar ali mesmo. Essas palavras o deixam chocado, porque antes de entrar na história, sua vida já era um desastre. Um suposto amigo do ensino médio o convenceu a assinar um acordo de investimento suspeito sem ler direito. 2 anos depois, esse amigo desapareceu, deixando-o atolado em dívidas e mal tendo como comprar comida. Então, enquanto lia Dark Ader dentro do seu apartamento imundo, seu nariz de repente começou a sangrar, seu coração falhou e ele morreu sozinho, decidindo não viver mais daquele jeito. Ele desafia Sunny, dizendo-lhe que o documento é um claro desperdício de orçamento, e Sunny expressa sua surpresa por Han realmente pensar assim. Sunny elogia a intuição de Han, mas diz para ele assinar primeiro, prometendo revisar o documento depois. Sunny está no meio do seu falatório lixo quando Han atira um jarro nele. O jarro o atinge antes de se espatifar no chão e se espalhar em pedaços. Sunny surta, perguntando a Ron o que deu nele de repente, mas Ron finge ignorância, alegando que sua mão apenas escorregou. No fundo, ele sabe algo sobre Seine, já que leu a novel mais de 100 vezes. Não é mentira que Seine seja parente da Imperatriz, mas na realidade, não passa de um parentesco distante, tanto que nem a Imperatriz sabe da existência de Seine. Seine ainda está tentando entender o que está acontecendo quando Ron perde totalmente a paciência. Ele empurra a mesa, deixando Seine extremamente chocado. Mesmo que Ron não faça ideia de como foi parar na história, ele não tem intenção de morrer, assim como na história original. Ron então o choca dizendo que ele deve assumir a responsabilidade pelo que acabou de acontecer. Em sua vida passada, ele era essencialmente um NPC, mas nesta vida, ele quer pegar o touro pelos chifres. Como ele sabe de tudo o que aconteceu na novel, ele planeja usar isso a seu favor. Han continua com sua conversa intimidante, dizendo a Zane para se ajoelhar e limpar o tapete, já que agora ele está sujo. Han parece absolutamente ameaçador, pois desta vez, ele planeja sobreviver não importa o que custe. Falando sobre a família imperial, eles são basicamente conhecidos como deuses, e todas as coisas neste mundo existem apenas para eles. Eles têm habilidades especiais que só eles podem possuir e belos cabelos loiros, o que literalmente faz com que pareçam a encarnação dos deuses. Para Sunny, a realeza é o próprio símbolo da nobreza, mas isso não inclui Han, o sétimo príncipe, a quem ele considera um lixo absoluto. Todos conhecem Han por ser estúpido e de pavio curto, e seu cabelo negro e horrendo faz parecer mais um lixo do que um membro da realeza imperial. Sem o ver como um perdedor patético que age de forma covarde na frente de outros membros da realeza. Sunny ferve de raiva só de pensar no quanto gastou em subornos apenas para acabar servindo um lixo como o sétimo príncipe. No entanto, ele não tem escolha a não ser engolir seu orgulho, porque até mesmo um membro da realeza abandonado e sem poderes ainda tem uma linhagem imperial em comparação a ele, um servo comum. Depois de esfregar o chão até ficar limpo, Sen informa Ron sobre isso e está prestes a sair quando Ron de repente espatifa outra xícara de chá no mesmo lugar, assustando Sen, que imediatamente questiona suas intenções. Ron zomba sarcasticamente dele por perder tanto tempo limpando e ordena que considere isso uma oportunidade para praticar suas habilidades de limpeza. Han então ordena severamente que ele limpe a bagunça, mas desta vez mais rápido do que antes. Enfurecido pela atitude repentina de Ron, Sen lhe diz que ele está agindo um pouco estranho hoje e tenta intimidá-lo usando o nome da Imperatriz. Porém, isso não assusta Han, pois ele sabe que Sen nunca viu nem a sombra da Imperatriz, muito menos falou com ela, e ainda assim ousou usar o nome dela. Isso faz Han perceber que precisa colocar algum juízo na cabeça do servo desrespeitoso antes que ele se torne um incômodo no futuro. Han ordena severamente que Ana cubra os ouvidos e até ameaça cortar seus dedos se ela ousar escutar atrás da porta. Aterrorizada, Ana rapidamente acata a ordem e tapa os ouvidos com força, a ponto de só conseguir ouvir a voz abafada de Han. No entanto,
O rosto de Zane fica instantaneamente pálido, deixando claro que as palavras de Ron realmente o afetaram. Mais tarde naquele dia, enquanto fazia as tarefas com os outros servos, Anna discute com eles a súbita mudança de comportamento de Ron. Todos concordam com Anna enquanto explicam com medo que Han está mais assustador do que costumava ser. Os servos também se preocupam que, com a nova e estranha atitude de Han, eles talvez não vivam por muito mais tempo. Ainda assim, estão aliviados por não terem cruzado o caminho dele recentemente, já que ele tem passado a maior parte do tempo confinado em seus aposentos. Uma das criadas então lembra Anna de que ela está encarregada de limpar o quarto dele, um lembrete que a deixa inquieta. Enquanto isso, Han está curtindo o clima fresco, tomando chá e pensando em como agir de forma adequada como o verdadeiro sétimo príncipe para não levantar suspeitas. Ele também notou que todos os servos parecem estar evitando, incluindo Sunny, que geralmente é arrogante na frente dele. Depois de ser humilhado naquele dia, Sion não chegou nem perto de Ron, o que Ron na verdade prefere. Ron está tão relaxado assim porque ainda tem no máximo 1 ano antes do início da história principal, e 3 anos antes que seu personagem seja eliminado. Em sua vida anterior, Han leu esta novel, Dark Arder, mais de 100 vezes, então ele sabe exatamente como a história deve se desenrolar. Ele encontrou a novel desgastada no canto da biblioteca local, e depois de lê-la, Ron ficou completamente obcecado por ela. Como ainda falta um tempo antes da história começar e do protagonista principal fazer sua aparição, Han decide apenas relaxar e aproveitar até lá. Vendo como o tempo está bom hoje, ele deseja poder criar asas e voar para o céu para apreciar a paisagem. No momento em que esse pensamento entra em sua mente, uma dor súbita o atinge, fazendo-o perder o controle do próprio corpo. Han desaba no chão enquanto tenta entender o que estava acontecendo com seu corpo, que estava queimando de febre. Han percebe que essa sensação é diferente do que ele sentiu antes, e desta vez, era como se seu corpo inteiro estivesse em chamas. Antes que Han consiga descobrir o que está acontecendo, a voz de Anna ecoa do lado de fora pedindo permissão para limpar o escritório dele. A esta altura, Han não consegue mover um músculo, e tudo o que pode fazer é clamar mentalmente por ajuda, esperando que alguém o salve. Por outro lado, Anna decide entrar no escritório, achando que não há ninguém ali, já que Han não respondeu ao seu chamado. Ao entrar, Anna se assusta ao ver a xícara de chá quebrada no chão, mas nenhum sinal de Han em lugar algum. Ela então se agacha para recolher os cacos enquanto reclama que o custo daquela xícara alimentaria sua família por 1 mês. De repente, ela se vira apenas para encontrar um corvo grasnando para ela, mas em vez de se assustar, Anna pega o corvo. Sentindo pena da pobre criatura, Anna se pergunta como ele entrou no escritório, especialmente porque o próprio diabo vive lá. Enquanto isso, Han, que de alguma forma se transformou em um corvo, tenta processar toda aquela situação bizarra. Infelizmente, antes que ele consiga entender, Anna se prepara para jogá-lo pela janela, temendo que o corvo pudesse ser esmagado até a morte se fosse descoberto pelo assustador sétimo príncipe. Ron tenta dizer a ela que ele é o chamado sétimo príncipe, mas, infelizmente, Anna não parece entender a linguagem dos corvos. Ela então o joga pela janela, esperando que ele voe para bem longe. No entanto, Han cai da torre como um projétil em queda, incapaz de desafiar a gravidade. Han assiste a sua vida passar diante de seus olhos enquanto cai rapidamente. Recusando-se a morrer como um maldito corvo, seu pequeno cérebro instantaneamente entra em marcha acelerada enquanto ele tenta descobrir como sobreviver. Lembrando que tem asas, Han as bate freneticamente enquanto reza com fervor, implorando para que funcione antes que ele caia para a morte. Felizmente, ele rapidamente descobre como voar e volta a planar no ar, maravilhado por estar realmente voando. No entanto, sua empolgação desaparece rapidamente quando ele começa a se perguntar se algum dia conseguirá voltar a ser humano. Ao anoitecer, Han finalmente havia se transformado de volta à sua forma humana e retornado ao seu escritório, após alternar entre humano e corvo várias outras vezes até finalmente pegar o jeito. O único problema é que essa habilidade nunca foi mencionada no livro, e agora ele podia se transformar em um corvo apenas por vontade própria. Han se pergunta se isso é algum tipo de maldição do corvo que se agarrou a ele no primeiro dia em que reencarnou. Por mais que pensasse sobre isso, ele não conseguia descobrir por que ganhou essa estranha habilidade, e isso nem mesmo foi mencionado no livro, deixando-o ainda mais confuso. Han decide apenas seguir o fluxo, mas manter a habilidade em segredo de todos, já que esse desenrolar poderia potencialmente arruinar a progressão da história. No entanto, Han tem certeza de uma coisa, que é o fato de sua nova habilidade estar ligada a manas. Neste momento, Ron é informado de que é hora do ritual noturno, o que o leva a partir imediatamente para o evento que ele estava aguardando ansiosamente. Falando sobre o ritual noturno, é um evento sagrado realizado uma vez por mês, onde o imperador e seus filhos principais se reúnem para um ritual.
Embora seja chamado de ritual, na verdade é um teste de sucessão, no qual o sétimo príncipe sequer é considerado um candidato digno. Han tinha apenas lido sobre isso na novel, mas ver de perto parece bem diferente. E como o sétimo príncipe, ele tem que se sentar bem no final da mesa. Han é quase cegado pelos cabelos loiros e aparência pálida do príncipe, e quando comparado a eles, seu cabelo escuro faz parecer não muito diferente de um corvo. Do nada, alguém de repente começa a zombar de Han por ousar manter a cabeça erguida em vez de sua natureza covarde de sempre. Han o reconhece instantaneamente como Celos, o oitavo príncipe e seu meio-irmão de 17 anos que claramente não se considera o irmão mais novo de Ron. Celos continua tentando arrancar uma reação dele. Enquanto isso, Han já está irritado e não sabe o que dá a Celos a audácia de falar besteira, quando ambos são apenas bucha de canhão que fazem uma breve aparição na história. Celos logo fica furioso por ter sido ignorado e imediatamente late para Han por estar se fazendo de surdo. No entanto, antes que a situação piore, a primeira princesa de repente aparece, aconselhando-os a não fazer uma cena na frente do rei. Celos, que momentos antes estava agindo como alfa, instantaneamente se encolhe até não sobrar nada enquanto pede desculpas à primeira princesa. Ao ver a primeira princesa se sentar, Han finalmente descobre as posições dos outros príncipes, a começar pelo primeiro príncipe. Eles estavam sentados exatamente de acordo com suas posições, e quanto mais loiro fosse o cabelo, mais forte era o seu poder. Cada um deles pode empunhar humanas, o poder especial único deste mundo, que lhes confere a identidade de realeza. O sétimo príncipe é o único membro da realeza que nasceu sem manas, com seu cabelo escuro como a noite, e é por isso que a sua personalidade no livro se tornou tão distorcida. Poucos minutos depois, o homem do momento com o pico de manas entra no salão, fazendo com que todos se levantem para reverenciá-lo. Não era outro senão o imperador, aquele que estava no auge do poder neste mundo. Após a saudação, o imperador ordena que o ritual comece, e logo em seguida coloca sua mão sobre uma pedra azul. Aquela placa de pedra azul é, na verdade, um artefato antigo deixado por Prasa, o primeiro imperador. E quando manas é infundido nela, a placa mede o manas do usuário. O indicador para medir o nível de manas é a distância até onde a luz que irradia da placa consegue se estender. No caso do imperador, a sua luz irradia até a borda da mesa, o que é considerado um feito insanamente impossível. No entanto, isso deixa Han se perguntando se, no livro, a luz do imperador originalmente chegava à borda da mesa. Em seguida, o imperador chama aqueles que desejam enfrentar o desafio, e o primeiro príncipe, Razi Abiram, levanta a mão imediatamente. Embora não haja restrições sobre quem pode participar do ritual, todos ficam de fora, exceto o primeiro príncipe. Isto ocorre simplesmente porque as classificações de manas, uma vez medidas, raramente são alteradas, então o primeiro príncipe usa isso para se exibir diante da realeza, já que a quantidade de manas é equivalente à magnitude do poder de alguém. Basicamente, ele faz isso para marcar o seu território e mostrar a eles que está destinado a ser o próximo imperador. Infelizmente, hoje parece ser um péssimo dia para Rasha, que imediatamente começa a tossir sangue no momento em que tenta canalizar o seu manas para a placa. O segundo príncipe corre rapidamente para o seu lado enquanto todos se apressam para chamar um médico para ele. Por outro lado, Ron fica chocado com toda a situação, mesmo sendo o único que entende o que realmente está acontecendo. Ele leu esta cena inúmeras vezes na novel e sabe que Roxy em breve se juntará aos seus ancestrais, tossindo sangue por todos os orifícios do seu corpo. O que significa simplesmente que a história principal começou. Falando em manas, é um poder especial neste mundo que geralmente se manifesta na família real e em sua linhagem, mas a habilidade de cada pessoa é diferente. Por exemplo, Razia, o primeiro príncipe, usa o manas da água, enquanto o segundo príncipe usa o manas do fogo. O destino de Razia já estava selado no momento em que ele colocou a sua mão naquela placa de pedra azul. Ren sabia desde o início que Razia provavelmente só tinha manas suficiente para cobrir pouco mais da metade da placa. Agora que a história começou, Ren percebe que faltam apenas cerca de 6 meses para o próximo grande incidente. Contudo, Ron está totalmente confuso porque, de acordo com o que ele leu no livro, Razia não deveria tossir sangue por mais 6 meses, após os quais o protagonista principal faria a sua aparição. Ron se preocupa que a história esteja saindo dos trilhos com o sétimo príncipe sendo capaz de se transformar num corvo, quando, originalmente, ele não deveria possuir nenhum manas. Han se pergunta se tudo isso é apenas uma coincidência ou se a sua aparição pode ter perturbado algum tipo de equilíbrio. Mais tarde naquela noite, no castelo de Roxia, o médico examina minuciosamente e relata que não há absolutamente nada de errado com o seu corpo. Ele acrescenta ainda que os corpos da realeza são basicamente dádivas dos deuses, que permanecem inafetados por doenças ou ferimentos.
Insatisfeito com os resultados, Rocia quase enforca o médico por tagarelar em vez de encontrar a causa da sua doença. Ele pragueja furiosamente em voz baixa, e em seguida expulsa o médico do seu quarto. Frustrado com tudo aquilo, Razia continua a proferir palavrões enquanto esmurra um espelho. Ele se pergunta onde as coisas deram errado, quando ele estava tão saudável e bem no início da manhã. Ele quebra a cabeça procurando por algo que estivesse diferente, mas por mais que pense a respeito, tudo estava perfeitamente bem até o ritual. Ao bater com o punho no espelho estilhaçado, Razia libera um pouco de manas, o que instantaneamente lhe causa uma dor severa. Isso faz perceber que o seu corpo inteiro parece estar em chamas toda vez que ele tenta usar o seu manas. Rosia teme que, a esse ritmo, ele talvez nunca mais consiga usar o seu manas, o que é uma sentença de morte para qualquer membro da realeza, muito menos para o primeiro príncipe destinado a herdar o trono. Ao pegar um narguilé para fumar, Roxia tenta convencer a si mesmo de que coisas ruins nunca podem acontecer com ele, já que ele é diferente dos outros, que não passam de lixo de beira de estrada. Dando uma tragada no tubo, ele se consola pensando que provavelmente não é nada com que se preocupar. De repente, uma voz ecoa das sombras, avisando-o para largar o narguilé se ele quiser sobreviver. Assustado com o conselho não solicitado e repentino, Raz atira o narguilé na figura sombria exigindo saber quem eles são. Acaba sendo Han, que rapidamente se esquiva do projétil voador enquanto nota que Raz é verdadeiramente um monstro no que diz respeito à sua força. Raza sorri de forma arrogante no momento em que percebe que não é um assassino tentando acabar com ele, mas sim o seu irmãozinho aleijado e sem manas. Han lembra Raza que se ele fosse realmente um assassino, Raza já estaria morto, já que não havia sequer notado a presença de mais ninguém na sala até que Han falasse. Essa constatação deixa Rocia um pouco desconfortável enquanto Han zomba da péssima segurança no segundo lugar mais bem guardado de todo o Império. Rocia então pergunta como ele entrou no quarto. Para começar, Han explica casualmente que ele simplesmente escalou o muro. No entanto, Rocia se recusa a acreditar nele porque o muro não tem exatamente 60 centímetros de altura, mas Han não tem intenção de convencê-lo enquanto decide ir direto ao motivo de sua vinda. Ele então questiona Rocia sobre a sua condição, revelando que sabe que ninguém conseguiu determinar a causa exata do que há de errado com o seu corpo. Como se estivesse achando graça da pergunta, Razia cai na gargalhada como um lunático que acaba de ter uma epifania. Ele então elogia Han por tê-lo envenenado apenas para usar isso como moeda de troca para quando ele se tornar imperador. Razia então diz a Han que ele calculou mal as coisas, avançando para agarrá-lo, mas Han assegura-lhe confiantemente que ele cairá morto em uma semana com sangue jorrando de todos os orifícios do seu corpo. Isso imediatamente faz Rosia parar onde está, enquanto Han o tranquiliza dizendo que não usou nenhum truque para envenená-lo. Han também o informa que o seu corpo se deteriorará rapidamente a ponto de ele eventualmente morrer, derramando sangue de cada abertura do seu corpo. Han revela que não sabe quem envenenou Razia, mas Razia terá que ouvi-lo com atenção se quiser sobreviver a esta crise. Após o encontro com Razia, Han volta para os seus aposentos transformado em um corvo, aliviado por Razia ser tão fácil de manipular e tão covarde quanto ele era na novel. Han nota que Razia sequer colocou alguém para segui-lo quando ele deixou o castelo, o que o convence de que será capaz de usar Razia da forma que quiser. Deixando isso de lado, Han está feliz com a sua nova habilidade, o que torna muito conveniente viajar para mais lugares sem se preocupar com transporte. Como já está lá fora, Han decide verificar mais alguns lugares antes de dar o dia por encerrado. Alguns dias depois, Ana se dirige ao quarto de Han, preocupada por ele não ter comido nada nem saído do seu quarto há 2 dias. Ela teme que possa perder a própria cabeça se algo de mal acontecer a ele. Esse medo instantaneamente a impulsiona a bater freneticamente na porta de Rand, chamando por ele. Quando ele não responde, ela decide forçar a entrada, mas Rand abre a porta de repente, fazendo com que Ana se desequilibre. Infelizmente, ela cai de cara no chão, derramando todo o conteúdo da bandeja de comida nos sapatos de Rand. Após um silêncio constrangedor entre eles, Ana imediatamente começa a chorar em desespero enquanto pede desculpas a ele, implorando para que ele acabe com a vida dela pelo seu crime. Ela continua a chorar enquanto tenta se explicar, mas isso só irrita Han ainda mais quando ele pergunta como ela planeja assumir a responsabilidade por tê-lo incomodado e sujado os seus sapatos. Ana se oferece para pagar com a sua própria vida e implora que ele poupe a sua família, mas Rand simplesmente ordena que ela limpe a bagunça rapidamente e desapareça. Ana se acalma na mesma hora e começa a limpar tudo, enquanto Rand avisa para nunca mais se aproximar do seu quarto, a menos que ele a chame pessoalmente. Após o aviso, ele volta para o seu quarto se perguntando por que Ana estava agindo de forma tão dramática e oferecendo a sua vida. Apesar de tudo, ele está feliz por ter estabelecido aquela regra para evitar qualquer outro aborrecimento da parte dela.
Um mês após o incidente do primeiro príncipe, um boato de que Rossi havia perdido seus poderes se espalhou silenciosamente por todo o palácio imperial. Entre os outros príncipes e princesas, esse boato simplesmente os informava de que o trono poderia estar em jogo. De acordo com a novel, Rossi implora ao imperador para antecipar a competição de caça apenas para reprimir os boatos de que estaria perdendo seus poderes. Essa competição de caça só deveria acontecer em 6 meses. Mas, já que as coisas estão se movendo mais rápido do que a linha do tempo original, Han o convenceu a antecipar a competição. Embora as coisas estejam mais rápidas do que o esperado, Han se sente aliviado por eles estarem seguindo a trama original. Entretanto, ele não pode deixar de se perguntar se a mudança também está afetando o protagonista, ou apenas aqueles na cidade imperial. Hoje era o dia da competição de caça real, e Han espera encontrar uma certa pessoa e lhe dar algo. Depois disso, ele planeja sentar e relaxar até que seja o momento certo de fazer a sua jogada. De repente, Celos começa a zombar de Han, como de costume, apontando que o cavalo negro de Han combina perfeitamente com a sua melancolia. Embora Han o ignore, ele ainda se preocupa que Celos esteja sendo muito mais esquentado e impulsivo do que era na novel original. Han decide continuar a ignorá-lo e focar nos planos importantes que fez para o dia de hoje. Enfurecido, Salos esbraveja contra ele, mas Han sequer o olha enquanto admira o cavalo negro, que ele prefere muito mais do que aqueles cavalos dourados montados pela realeza. Han nota que o dono original podia até ser inútil, mas parece que, ao menos, o seu corpo possui algum tipo de afinidade com os animais. Logo em seguida, eles chegam à entrada da Floresta Imperial, onde se ergue a Torre do Princípio. É nesta torre onde o primeiro príncipe realiza o ritual de abertura todos os anos, após o qual a competição de caça começa imediatamente. No entanto, essa competição é mais do que apenas um espetáculo político. O imperador então diz a Rossia para se preparar para o ritual de abertura. E bem quando ele está prestes a sair, o segundo príncipe, Dito, expressa sua alegria de que Razia esteja com boa saúde. Ele também pergunta se Razia já preparou o seu desejo, mas Razia não faz a menor ideia do que ele está falando. Dito então o lembra de que o vencedor da competição tem o direito de fazer um pedido ao imperador, e, para ele, já é certo que o primeiro príncipe será o vencedor de hoje. Razia se afasta, zombando enquanto afirma presunçosamente que ele será, obviamente, o vencedor de hoje. Afinal de contas, o ritual de abertura é basicamente uma vitrine para o próximo imperador se exibir com seu manas, e é também uma maneira de a família real mostrar aos nobres quem está no comando. Enquanto Rossia se dirige ao palco, os espectadores o bajulam, enquanto outros fofocam sobre a suposta perda de seus poderes. De pé em frente à torre, Rossia se arrepende de ter dado ouvidos a Han, pois está um pouco apreensivo de que o seu poder possa sair pela culatra na frente de todos. Enquanto ele se prepara para iniciar a demonstração de poder, ele jura acabar com Han da forma mais dolorosa possível se descobrir que Han o enganou. Han, que o observa de longe, percebe que Razia está nervoso, mas sabe que, desde que Razia siga as suas instruções, nada deverá dar errado com os seus poderes. Rizia consegue derramar cada grama de manas que pode reunir sem sentir aquela dor insuportável que o atormentou durante o ritual da noite anterior. O seu poder cria um vórtice colossal que quase engole a plateia, especialmente os que estão mais próximos ao palco, levando alguém a ordenar que todos recuem. Lembrando a si mesmo de que é o primeiro príncipe destinado a se tornar o próximo imperador, Razia se esforça ainda mais. Ele libera uma onda poderosa de manas da água em direção ao céu, que desce sobre a multidão como uma chuva suave. Todos observam maravilhados, lembrando-se mais uma vez do imenso poder que a realeza possui. Após o show magnífico, a multidão aplaude Razia ruidosamente, que só consegue pensar em como Han o ajudou a alcançar esse resultado. Han tinha lhe dado uma pedra negra para despejar o seu manas, mas Razia duvidou dessa solução absurda no início. Segundo Han, a pedra negra pode absorver o manas poluído, mas Razia não acreditou nele. Razia ficou furioso quando Han lhe disse para simplesmente esperar pela morte, já que não tinha intenção de ser babá de ninguém ou de salvar Razia contra a sua vontade. De volta ao presente, Han está feliz por ter conseguido a pedra, que, de acordo com o livro, só deveria aparecer na segunda metade da história. Nesse momento, Zani entra ofegante com um saco de pedras nas costas, que Han mandou que ele trouxesse. Han o repreende severamente por não conseguir lidar com uma tarefa simples e questiona se Zani trouxe o saco intacto. Zani ferve de raiva secretamente, imaginando como Han conseguiu domar o cavalo negro, que ele comprou de propósito por ser selvagem e por já ter ferido muitas pessoas. De repente, o som de uma trombeta ecoa quando o imperador anuncia o início da competição real de caça. Todos correm em direção à floresta, alguns esperando vencer só para poderem fazer um desejo, enquanto outros participam apenas por encenação, pois têm certeza de que alguém da realeza vai ganhar. Han, por outro lado,
É o único que não considera esta competição de caça importante, então ele decide ser discreto para evitar chamar qualquer atenção desnecessária enquanto procura pelo ex-comandante dos Cavaleiros Imperiais, Agone Fetus. Em outro lugar, Agone pergunta ao seu ajudante, Talin, o que ele achou do ritual de abertura, e Talin responde que foi como testemunhar o poder de um deus. Agone diz a ele que o ritual de abertura pareceu uma exibição para quebrar o espírito dos nobres. Talin examina rapidamente os arredores para garantir que estão sozinhos antes de repreender Agone por falar tão abertamente contra a família real. Agone garante a ele que não há ninguém por perto para ouvir a conversa deles, lembrando com confiança de que a sua astúcia o manteve vivo por todo esse tempo. Em outro lugar, Han continua na sua busca por Agone dentro da Floresta Imperial, que é dividida em 3 zonas principais. A primeira zona é a de animais pequenos, perto da entrada, seguida pela zona de animais médios, e a zona de animais grandes é a mais distante. Han recorda que, de acordo com a história original, Agone apresentou uma raposa dourada ao imperador durante esta competição. Porém, Han não tem a menor ideia de onde encontrar a criatura, já que essa parte da história foi apenas brevemente mencionada numa cena de flashback. Por causa disso, Han passou os últimos dias explorando a vasta floresta imperial na sua forma de corvo. Como as raposas douradas são extremamente raras, Han queria restringir as possíveis localizações delas antes do dia da caça, em vez de procurá-las às cegas pela floresta. Depois de se lembrar que o livro mencionava Agone lavando as mãos imediatamente após a caça, Han deduziu que a raposa dourada devia ter sido encontrada perto da beira do lago, na direção sudoeste. Armado com todas essas informações, Han avança alegremente para o interior da floresta para se adiantar a Agone. Como se entendesse as intenções de Han, o cavalo negro aumenta a velocidade, deixando Han satisfeito. Han então segura firme no saco de pedras, que ele pediu a Zane para trazer mais cedo. Ele está feliz que Zane trouxe o saco, o qual ele pretende entregar a Agone. Poucos minutos de viagem depois, o cavalo negro para abruptamente, deixando Han confuso enquanto ele tenta persuadir o cavalo arrogante. Han se pergunta se o cavalo avistou alguma fera por perto, ou talvez o saco de pedras estivesse muito pesado para o cavalo. Frustrado por não obter resposta, Han grita com o cavalo por ser preguiçoso e até ameaça deixá-lo passar fome, mas o cavalo foge imediatamente, abandonando-o. Naquele exato momento, observando seu cavalo galopar para longe, Han percebe que pode estar realmente acabado. Em outro lugar, Agone e Talin continuam a sua jornada na floresta procurando por presas, mas nada aparece, convencendo Talin de que a sorte não está do lado deles hoje. Agone acrescenta que pode ser por estar ficando velho, tendo vivido toda a sua vida como uma espada e um escudo. Talin o conforta, garantindo a Agone que as suas conquistas como comandante dos Cavaleiros Imperiais já são imensas. Porém, Agone lembra Talin de que ele é apenas um velho aposentado e pergunta se ele já viu a família real de perto. Talin responde que não e que só os viu de longe, assim como no dia de hoje. Agone diz a ele que ele entenderá um dia, quando os conhecer e realmente ver os chamados seres magníficos do Império. De acordo com Agone, a família Fetus tem protegido este império de deuses há 1000 anos. Isso imediatamente lembra Agone da sua conversa com o seu filho pequeno, que deverá assumir o seu lugar. Agone disse ao menino que ele deve ser sempre o cão leal da família real. Agone estava lhe mostrando os negócios da família, em que eles fornecem bens à família real. Eles estavam prestes a seguir para o templo quando a carruagem parou de repente e Agone desceu para verificar o que houve. O lacaio disse-lhe que algo ficou preso na roda e insistiu que ele voltasse para dentro. Quando Agone está prestes a entrar na carruagem, ele nota o cadáver por cima do qual a carruagem tinha passado estirado na rua. Agone deduz que deve pertencer a um ladrão que tentou roubar tributos imperiais do templo. Coisas como essa são uma visão comum neste suposto belo império. Quando seu filho tentou sair, Agone gritou para ele ficar onde estava, pois não queria que o seu filho inocente visse uma cena tão horrível. De volta ao presente, Agone não consegue parar de pensar no seu filho que nem tem 10 anos de idade. Ele também percebe que o cadáver no chão naquele dia parecia mais jovem que o seu filho e provavelmente já tinha sido incinerado. Isso faz Agone questionar se existe escuridão em um império tão nobre. Percebendo que estão ficando sem tempo, Talin incentiva Agone a pelo menos caçar para manter a honra da família do Duque, mesmo que não consigam o primeiro lugar. Agone pede desculpas rapidamente por ter se deixado levar, e garante a Talin que sabe onde encontrar uma raposa dourada. Em outro lugar, Han, que foi abandonado pelo seu cavalo, ainda está lutando para se locomover enquanto carrega um saco de pedras. Ele xinga o cavalo baixinho, jurando fazer um churrasco dele após a competição real de caça. Como está carregando o saco, Han não consegue se transformar num corvo, o que o preocupa, achando que pode perder Agone de vista. Ele também está preocupado que um animal selvagem possa saltar sobre ele, mesmo estando apenas na zona de animais pequenos.
Han fica assustado quando os arbustos atrás dele começam a farfalhar, fazendo-se perguntar se algo está prestes a pular do arbusto para atacá-lo. Han quebra a cabeça em busca de soluções, principalmente porque ele nem trouxe nenhuma arma. Enquanto sai do esconderijo às pressas, Han decide que vai fugir se a situação ficar perigosa. Sem prestar atenção ao que está à sua frente, ele atira a pedra em direção ao arbusto bem quando Thalin levanta a cabeça. Quando a pedra atinge Thalin na cabeça, Han o reconhece imediatamente como o ajudante de Agoni pela cor do seu cabelo. Naquele momento, Agoni também corre para verificar como Thalin está, enquanto Han se esconde atrás de uma árvore, arrependendo-se da sua decisão, que arruinou os seus planos. Han não esperava esbarrar com eles, e agora todo o seu plano cuidadosamente arquitetado estava prestes a ir por água abaixo. Acontece que Han escolheu como alvo o ex-comandante dos Cavaleiros Imperiais, Agoni, porque, de acordo com a história original, ele está destinado a se tornar o professor do protagonista principal, que um dia virará o Império de cabeça para baixo. Han tinha planejado pegar a Raposa Dourada sozinho e, quando Agoni chegasse, ele insistiria que Agoni estava tentando roubar a sua presa. Então, Han lhe daria o saco de pedras negras como punição, forçando-o a carregá-lo consigo durante toda a competição. Infelizmente, ter acertado em Thalin arruinou o plano de Han, deixando-o completamente confuso sobre como proceder. Por outro lado, Agoni vasculha os arredores para descobrir por que alguém atacaria o seu ajudante. Ele conclui que a pedra foi atirada de propósito, mas parece que o alvo era ele e acabaram acertando no seu ajudante por engano. Alguns minutos depois, Thalin finalmente recobra a consciência, e Agoni pede que ele fale se conseguir lembrar algo sobre o agressor. A esta altura, Han fica apreensivo, porque se os rumores de que ele tentou matar o chefe de uma das famílias mais poderosas do Império se espalharem, as coisas poderão não acabar bem para ele. Enquanto Thalin se esforça para se lembrar do que viu, o cérebro de Han trabalha a todo vapor, tentando descobrir qual será a sua próxima jogada. Felizmente, Thalin não se lembra de nada, mas as coisas de repente pioram quando Agoni sente alguém à espreita por perto. Han tinha tentado aproveitar essa oportunidade para fugir, apenas para alertar Agoni, que instantaneamente o perseguiu, dizendo para Thalin ficar para trás e esperar. Depois de correr por um tempo, Han está completamente exausto, especialmente por já estar carregando um saco tão pesado. Acreditando já ter ido longe o suficiente, Han decide diminuir o ritmo, torcendo para que um velhote como Agoni não conseguisse alcançá-lo. Porém, Agoni o alcança rapidamente, correndo com a agilidade de um garanhão, o que deixa Han frustrado. Enquanto persegue o suposto agressor, Agoni manda que ele revele a sua identidade, mas Han está ocupado demais tentando descobrir como escapar antes que Agoni o pegue. Han pensa em se livrar do saco, pois só assim conseguirá se transformar em paz. Nesse momento, ele deseja ainda ter aquele maldito cavalo negro ou a habilidade de correr tão rápido quanto ele. Essa grande força de vontade faz instantaneamente com que ele se transforme aos poucos, conseguindo escapar das garras de Agoni. Agoni fica perplexo ao não encontrar nenhum vestígio do agressor que quase havia capturado. Ele poderia jurar ter visto a figura mudar de forma, mas ele descarta esse pensamento, convencendo a si mesmo de que deviam ser os seus olhos velhos a enganá-lo. Agoni então corta velozmente algumas árvores na área ao redor, mas ainda assim não encontra sinal do intruso, o que o faz se perguntar se ele já tinha escapado. Enquanto isso, Han ainda não tinha percebido muito bem o que estava acontecendo com ele, mas podia sentir o seu corpo ficando mais leve, o que o fez se perguntar se tinha se transformado em um corvo. Entretanto, ele rapidamente descarta esse pensamento, pois tinha a sensação de que ainda estava correndo e não voando. Foi quando ele escutou o som de cascos por perto, e se perguntou se o cavalo teimoso tinha decidido agraciá-lo com a sua presença de novo. Naquele exato momento, Han percebe que o cavalo não tinha voltado, e que na verdade foi ele mesmo quem se transformou naquele mesmo cavalo negro. De volta ao campo de caça, Dito elogia Razia por vencer a competição, embora o vencedor ainda não tenha sido decidido. Ele pergunta qual será o desejo que Razia planeja pedir, e, após pensar por um breve segundo, um sorriso perverso se abre no rosto de Razia, que revela já ter algo em mente. Em outro lugar, Han se transformou de volta na sua forma humana, mas agora está frustrado porque todo o seu plano foi por água abaixo, e ele deixou cair o saco de pedras enquanto fugia mais cedo. Frustrado com a situação, ele rola no chão como uma criança fazendo birra por causa de um doce. Mas, como se angustiar não muda nada, Han decide refazer os seus passos para procurar o saco. Enquanto isso, Agoni volta para onde deixou Thalin e pergunta como está a sua cabeça. Thalin garante a ele que está bem, tirando um pouco de tontura. Curioso sobre o resultado da perseguição, ele pergunta o que aconteceu, e Agoni explica que infelizmente perdeu o agressor, porque os seus velhos ossos não aguentaram o ritmo da perseguição.
Talin então repara no saco que Agone trouxe com ele e pergunta a respeito. Agone explica que o encontrou no caminho de volta. Ao examinar o saco, Talin reconhece que é um item de luxo, mas não consegue entender por que está cheio apenas de pedras. Ao mesmo tempo, Han ouve a conversa deles com ansiedade, escondido atrás de uma árvore ali perto. E depois de esperar alguns momentos, ele de repente sai do esconderijo, fingindo que esteve procurando a bolsa o tempo todo. Agone e Talin rapidamente prestam suas homenagens, e Agone pergunta a Han se a bolsa pertence a ele. Han responde que é dele, e que estava justamente se perguntando para onde ela havia desaparecido. Ele então questiona severamente se eles roubaram sua bolsa, mas Agone rapidamente nega a acusação, explicando que encontrou a bolsa por acaso enquanto caminhava pela floresta. Porém, Ron se recusa a acreditar nele, então Agone jura por sua vida e pela honra de toda a sua família que não roubou a bolsa. Han então pergunta por que a cabeça de Talin está sangrando, e Agone simplesmente diz a ele que foi um pequeno acidente. Nesse momento, Talin levanta a cabeça para encontrar os olhos de Han e o reconhece instantaneamente como o agressor de antes. No entanto, assim que Talin está prestes a identificá-lo, Han o agarra rapidamente pela cabeça enquanto Agone quase intervém para mediar. Como se estivesse irritado, Han questiona severamente Talin por ousar interrompê-lo. Ele ameaça cortar a cabeça de Talin para lhe ensinar uma lição e pede a Agone que lhe empreste uma espada. Aterrorizado, Talin quase começa a chorar enquanto Agone pede desculpas e implora a Han que tenha misericórdia de Talin. Han elogia sarcasticamente Agone por sua lealdade como o cão imperial leal do Império que nem pisca quando seu ajudante está à beira da morte. Isso imediatamente lembra Agone do cadáver que viu no chão enquanto cavalgava com seu filho. Para provocá-lo ainda mais, Han zomba dele, dizendo que seu filho um dia crescerá para ser o cão leal do Império. Em seguida, ele confia a bolsa de pedras a Agone, avisando severamente que é um item importante que ele deve carregar o tempo todo, mesmo na morte. Como um vira-lata molhado, Agone pega a bolsa em silêncio e concorda em obedecer à ordem de Han. Depois de entregar a bolsa a ele, Han volta para o campo de caça, aliviado porque tudo deu certo como ele esperava no final. No entanto, no fundo, ele está nervoso de que sua atuação tenha sido um lixo e, além disso, Han se sente mal pelo que fez a Talin. Infelizmente, tudo isso era necessário para plantar uma semente na mente de Agone e forçá-lo a avançar a história de acordo. Por outro lado, Talin pede desculpas a Agone, que simplesmente diz para ele se considerar sortudo por ter escapado da fúria de Han. Ele então ordena que Talin volte para a tenda para descansar, mas nesse momento, Talin o informa que finalmente se lembrou de algo sobre o agressor de antes. Ele então revela que foi definitivamente Han, mas Agone ordena severamente que ele pare de falar. Em outro lugar, Ron está satisfeito com seus preparativos enquanto aguarda o incidente que Agone deve cometer durante esta competição de caça. De acordo com o livro, era para acontecer em 1 ano, mas isso porque o filho dele havia sido morto. Porém, como tudo está acontecendo rápido demais, Ron decidiu adiantar o incidente para que ele aconteça durante esta competição de caça em particular. De volta aos campos de caça, Razia finalmente diz a Dito que planeja pedir ao imperador os direitos de desenvolver a área ao redor do templo para que ele possa eliminar os vagabundos que ocupam a capital imperial como insetos irritantes. O que ninguém sabe é que Ron é o mestre dos fantoches controlando tudo o que acontece nos campos de caça, incluindo forçar Agone a se rebelar contra a família real mais cedo do que o esperado, porque esse é um destino que já está selado. Pouco depois, Han pousa do céu como um corvo e se transforma em sua forma humana atrás de um arbusto. Ele se certificou de checar do céu por quaisquer olhos curiosos antes de descer. Ao sair do esconderijo em direção aos acampamentos, Han não consegue deixar de se sentir culpado pelo que está prestes a fazer com Agone. Toda a situação faz com que ele se sinta um vilão, mas Han de repente se lembra que, de acordo com o livro, ele deveria ser um vilão. Ele está prestes a continuar seus planos quando a primeira princesa, Mentiu, de repente se aproxima dele agindo de forma amigável. Isso deixa Han um pouco inquieto, pois ela é a última pessoa que ele quer encontrar agora. Apesar de estar nervoso, Han consegue cumprimentá-la, mas ela diz para não fazer isso, já que são irmãos. Mentiu então o questiona sobre o seu cavalo e por que ele voltou sozinho a pé. Han mente dizendo que só queria dar uma volta, então deixou o cavalo para trás nos alojamentos. O sorriso no rosto de Mentiu desaparece instantaneamente quando ela ouve isso, e ela questiona severamente por que Han mentiria para ela. Han finge confusão nervosamente enquanto Mentiu explica que encontrou um cavalo negro enquanto passeava pela floresta e descobriu que pertencia a ele. Mentiu revela que na verdade ordenou que seu servo matasse o cavalo porque animais que se recusam a obedecer à realeza merecem morrer. Vendo que sua mentira foi exposta, Han pede desculpas rapidamente a Mentiu, admitindo que só mentiu porque estava com vergonha demais para confessar que havia perdido seu cavalo.
Antes que ele consiga terminar de se explicar, Mentiu lhe diz gentilmente para levantar a cabeça, garantindo que não tem intenção de puni-lo. Em vez disso, ela diz que está simplesmente aliviada que ele tenha voltado a salvo. Antes de sair, Mentiu diz a Han para procurá-la caso ele precise de outro cavalo. Han a observa sair em silêncio e admite que Mentiu é uma das personagens mais difíceis de lidar, pois é impossível saber o que ela está realmente pensando. Ele também se pergunta por que ela está saindo em silêncio, o que o faz suspeitar que a habilidade dela não funciona nele. De volta às tendas, um médico está tentando entender o motivo pelo qual Talin foi ferido durante a caçada. Aparentemente, Talin mentiu dizendo que foi atingido na cabeça por uma pedra que caiu enquanto perseguia uma fera. Mesmo que a história pareça ridícula para ele, o médico decide apenas aceitá-la. Agoni então pergunta quanto tempo levaria para Talin se recuperar, e o médico lhe diz que o ferimento é muito grave, embora não pareça nada por fora. Ele acrescenta que Talin precisará de pelo menos uma semana de repouso absoluto na cama, mas essa ideia não agrada a Talin, pois ele terá que perder toda a competição. Ele argumenta que, como um ajudante, seu dever é ficar ao lado de Agoni o tempo todo. No entanto, Agoni o impede de fazer alarde e o avisa que sua recuperação é a prioridade máxima. Ele então aconselha Talin a dormir um pouco até a cerimônia de encerramento enquanto ele lida com a competição de caça com outro servo. Talin tenta protestar, mas Agoni se mantém firme, não lhe deixando escolha a não ser obedecer. Agoni então o provoca por vir ao campo de caça apenas para tirar férias. Talin lembra Agoni alegremente de que não teve um único dia de folga desde que começou a trabalhar. Além disso, seu sonho é passar a vida comendo e não fazendo absolutamente nada. Mas como não tem dinheiro para transformar esse sonho em realidade, ele pode muito bem aproveitar essa oportunidade para se divertir. Determinado a ajudar a tornar o sonho de Talin realidade, Agoni lhe diz com confiança que vencerá a competição de caça e usará seu desejo para reivindicar os direitos de desenvolvimento de uma mina de ouro. Pouco depois, Talin adormece, e Agoni deixa uma carta para trás, após o que os pensamentos sobre Han o chamando de cão leal mais cedo inundam sua mente. Incapaz de adormecer, ele decide sair para tomar um ar fresco, mas não antes de pegar a bolsa de pedras de Han como ordenado. Enquanto caminha, Agoni relembra quando visitou o templo com o seu filho e lhe contou a história daquele para quem o templo foi construído. Aparentemente, há muito tempo, o mundo estava um caos até que um ser de salvação desceu dos céus. O filho de Agoni tinha lido sobre essa história incontáveis vezes sobre o ser chamado Sierra, o Grande, uma encarnação dos deuses que empunhava poderes misteriosos. Ele era conhecido por ter subjugado aqueles que travavam guerras intermináveis, e há mais de 1000 anos, Sierra nomeou o Império Unificado de Abiren. Agoni disse ao filho que Sierra era o próprio fundador da família imperial a qual eles serviam. De volta ao presente, Agoni não consegue parar de pensar em seu precioso filho, Flynn. Naquela época, ele havia incentivado Flynn a seguir seus passos para se tornar uma espada orgulhosa da família imperial, mas agora Agoni estava questionando essa decisão. Ao parar para observar o nascer do sol, Agoni se pergunta por que está carregando uma bolsa cheia de pedras só porque um membro da família real mandou. Isso faz questionar se ele está fazendo aquilo por lealdade ou simplesmente por puro hábito. Naquele momento, uma trombeta soa à distância, sinalizando o fim da caçada, enquanto todos se reúnem na torre para encerrar o evento. A multidão está maravilhada que Razia tenha caçado a noite toda e conseguido acumular uma boa quantia, garantindo automaticamente seu palácio como vencedor. A competição de caça estava programada para durar 4 dias, mas agora eles planejam terminá-la cedo, já que o primeiro príncipe quase dizimou as feras na floresta em uma única noite. Depois de declarar Razia o vencedor da competição de caça, o imperador pede que ele diga o seu desejo. A multidão prende a respiração enquanto se pergunta o que Razia planeja desejar. Aparentemente, o quarto príncipe que venceu a última competição havia pedido o direito de expurgar os nômades das regiões fronteiriças. Razia então pede ao imperador os direitos para expurgar os vagabundos que infestaram a área ao redor do templo de Sierra, o que agora representa uma ameaça à dignidade e segurança do templo. Ao ouvir essas palavras, Agoni fica arrasado enquanto imagina o derramamento de sangue que tal decreto traria. Memórias do cadáver que ele tinha visto jogado na estrada naquele dia junto com pensamentos do seu filho inundam sua mente. O pensamento de ser rotulado como um cão leal finalmente o faz perder o controle, enquanto se prepara para fazer o impensável. Pedindo desculpas silenciosamente ao filho pelo que está prestes a fazer, Agoni desembainha sua espada causando um alvoroço na multidão. De volta à tenda, Han acorda Talin abruptamente, que tropeça no chão depois de se levantar rápido demais para cumprimentá-lo. Han o aconselha a se mover devagar, ou ele pode desmaiar pelo sangue correndo para sua cabeça. Ele também diz a Talin para pedir antibióticos ao médico, mas muda de ideia quando se lembra de que antibióticos podem não existir nesta era.
Talin se pergunta por que Ron veio à sua tenda, e Ron diz vagamente que Agone pode estar em uma situação difícil na cerimônia de encerramento da competição de caça. Pouco depois, Talin corre para fora para ver o que Han quer dizer enquanto abre caminho pela multidão em busca do seu chefe. Depois de conseguir chegar até a frente, Talin encontra Agone ajoelhado diante da família imperial enquanto é cercado por guardas armados. Razia então exige com raiva saber por que Agone interrompeu a cerimônia. Agone pede humildemente ao imperador que atribua a tarefa de limpar os vagabundos à família Fetus, já que eles serviram Sierra, o Grande, desde o princípio. Ele também os lembra de que sua família tem protegido a família imperial por mais de 1000 anos, então uma tarefa humilde como limpar o templo deve ser deixada para sua família. Após considerar brevemente os anos de serviço leal de Agone à casa imperial, o imperador atende ao pedido, deixando Razia chocado. Contudo, o imperador repreende Agone por usar essa mesma lealdade para se opor à vontade da realeza. Como punição por sua insolência, ele entrega Agone ao primeiro príncipe, e Razia aceita com prazer. Ao se preparar para acabar com Agone, Razia o lembra de que o preço pelo que ele fez é a execução imediata. Agone aceita de bom grado sua punição enquanto Talin assiste impotente da plateia, incapaz de fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, Han também está na multidão assistindo enquanto tudo corre de acordo com seu plano. No entanto, ele espera que sua segunda peça de peão também esteja assistindo de longe. Exatamente como Han previu, o protagonista principal está em posição em um riacho próximo, quando a água do riacho de repente começa a fluir na direção do terreno da torre. Embora não tenha certeza, Han só pode esperar que o protagonista, Ratel, esteja no local para testemunhar a execução de Agone e humanas da família real que ele enfrentará como personagem principal do romance. De volta à cerimônia de encerramento, Agone, o herói da família Fetus, aclamado por fazer inúmeras contribuições no campo de batalha como ex-comandante dos Cavaleiros Imperiais, agora foi rotulado como um pecador por insultar a família imperial. Com sua autoridade como primeiro príncipe do Império, Razia se prepara para executá-lo. Razia envolve Agone em manas de água, enquanto todos assistem horrorizados, incapazes de fazer qualquer coisa. Ao mesmo tempo, Agone luta para respirar à medida que a água o engole. Naquele breve momento, ele vê Talin tentando desesperadamente se libertar das pessoas que o seguram, fazendo-se perguntar por que ele veio. Agone esperava que Talin dormisse durante toda a cerimônia após sentir tontura mais cedo, mas agora parece que ele estava apenas fingindo dormir. Apesar disso, Agone fica aliviado ao ver que Talin está a salvo, embora sinta culpa por ser assim que eles têm que se separar. Como seu último desejo, ele espera silenciosamente que Talin cuide de Flynn depois que ele partir. De repente, Agone nota Han na multidão, aparentemente tentando lhe dizer algo, mas ele não consegue ouvir uma única palavra de dentro da esfera de água. Focando nos lábios de Han, ele finalmente percebe que Han está lhe dizendo que ainda não é sua hora de morrer. Ao mesmo tempo, Razia lança a esfera de água contendo Agone bem alto no céu antes de arremessá-la ao longe, esperando que o impacto finalmente acabe com o velho. Todos assistem ansiosos enquanto Agone vai de encontro à sua suposta morte. Até mesmo Flynn, de seu castelo bem distante, vê o projétil caindo do céu, sem saber que seu pai está preso lá dentro. Do outro lado do campo de caça, Ratel persegue velozmente a bolha que cai para ver o que há dentro, mas está muito embaçado para distinguir. Porém, depois de um tempo, ele finalmente percebe que contém uma pessoa, então ele se lança no céu e estica os braços para agarrá-la. Infelizmente, ele não chega a tempo, e a bolha cai pelo penhasco com Agone ainda preso lá dentro. Ratel sente uma pontada de culpa por não tê-la alcançado enquanto olha para longe, na direção onde a esfera de água caiu. Enquanto isso, Talin fica arrasado ao encarar as botas e a bainha vazia de Agone. A multidão começa a sussurrar entre si, imaginando que será da família Fetus agora que perderam seu líder. O imperador então declara que o espetáculo acabou e um de seus oficiais informa a todos que a cerimônia principal de encerramento ocorrerá mais tarde, ao meio-dia. Razia bate as mãos para tirar a poeira, parecendo satisfeito consigo mesmo por eliminar mais um inseto. Ele sai desfilando orgulhosamente da área da torre, com todos se curvando à sua passagem. Até mesmo Talin não tem escolha a não ser abaixar a cabeça em respeito, enquanto a multidão continua a zombar de Agone e da família Fetus. Após a partida do príncipe, Talin se vira em silêncio e começa a se afastar, carregando o peso de ser rotulado como um traidor. Han, que ainda observa da multidão, sente uma pontada de culpa, sabendo que Talin deve estar com o coração partido, já que era próximo de Agone. No entanto, Ron acredita que Talin não vai desmoronar tão facilmente. De volta à tenda, Talin se depara com a carta de Agone selada com o brasão da família Fetus. Na carta, Agone revela que já havia previsto sua morte e implora para que Talin reze para que ele encontre o caminho para o paraíso deles, Tirin.
Ele também confia os cuidados de Flynn a Tallinn, garantindo que toda essa situação não foi culpa dele. Emocionado às lágrimas pelas palavras de Agone, Tallinn continua lendo e descobre que Agone nomeou como líder interino da família Fetus caso algo acontecesse com ele. Com a bênção final de Agone pesando intensamente em seu coração, Tallinn termina de ler a carta e desaba. Alguns dias após a competição de caça, Han vai ver como Roxy está, já que ele está sofrendo as consequências de usar demais seus manas durante o torneio. Han o avisa que sua condição até piorou, mas Razia joga a culpa em Han, que havia prometido que a Pedra Negra absorveria seus manas poluídos. Ele então ameaça acabar com Han se ele não der uma resposta adequada. Han então explica que liberar seus manas às pressas só vai piorar as coisas, já que liberá-los mais lentamente seria bem melhor. Chocado ao ouvir isso, Razia ferve de raiva enquanto jura em segredo fazer Han em pedaços assim que se recuperar completamente. Embora saiba exatamente o que Razia está pensando, Han não se preocupa, pois essa doença não é algo que possa ser curado de uma só vez. Além disso, Razia depende do fornecimento da Pedra Negra para sobreviver, então ele não pode tomar nenhuma atitude precipitada por enquanto. Neste momento, Ron só está se sentindo culpado porque ouviu dizer que Tallinn está em coma desde a competição de caça. Ele teme que Tallinn possa realmente morrer, mas seus medos são infundados, pois em outro lugar, Tallinn finalmente recobra a consciência. Tallinn, que parece ter passado por uma intensa transformação física enquanto estava em coma, leva um momento para descobrir onde está. Seu subordinado, Pali, corre para ajudá-lo a se levantar, pois seu corpo ainda não se recuperou totalmente, mas Tulin o afasta. Pali diz a ele que ele está em coma há mais de 2 semanas e pode desmaiar a qualquer momento, mas Tulin insiste em ver o jovem Duke Flynn. Ele então pergunta a Pali sobre a situação atual da família Fetus, e Pali explica que todos os seus parceiros de negócios cortaram os laços com eles. Ele também revela que muitos dos funcionários do castelo foram embora, e a família se encontra em graves dificuldades financeiras. Pali menciona que eles não podem simplesmente pedir ajuda à família real, já que Agone foi rotulado de traidor. Enquanto Tallinn se esforça para ir ver o jovem Duque, Flynn aparece de repente no corredor para encontrá-lo. Tallinn rapidamente se aproxima para cumprimentá-lo com humildade, enquanto Flynn pergunta sobre sua saúde. Tallinn garante a Flynn que está bem, em seguida, pede desculpas por preocupá-lo. Flynn então conta a Tallinn que muitos problemas surgiram na família, e até mesmo os preparativos para o funeral de Agone ainda estão suspensos. Antes que Tallinn possa responder, eles ouvem alguns criados falando mal de Flynn, culpando-o por dar azar ao pai. Aparentemente, espalhou-se o boato por toda a propriedade do Duque de que Flynn é um vagabundo, e foi por isso que Agone fez a loucura de ir contra a família real. Todos acreditam nesse boato, já que o Duque parece velho demais para ter uma criança da idade de Flynn. Os criados então decidem fugir da propriedade antes de também serem marcados como traidores do Império. Tulin fica devastado ao ouvir isso, pois a marca de traidor não é algo que possa ser apagado facilmente. Ele então ordena que Pali capture os criados fofoqueiros e corte suas línguas, servindo de exemplo para todos por espalharem falsos boatos sobre Flynn. Pali fica perplexo com essa ordem, mas decide cumpri-la imediatamente após receber um olhar fuzilante. Tallinn então anuncia que eles não realizarão nenhum funeral para Agone, ao que Flynn tenta protestar, mas Tulin o avisa que Agone não será mais considerado um membro da família Fetus. Flynn questiona por que ele tomaria tal decisão, e Tulin simplesmente declara que, como líder interino, seu dever é proteger a família Fetus até que Flynn atinja a maioridade para assumir o controle. Tallinn declara com firmeza que planeja usar todos os meios necessários para proteger a honra e garantir a sobrevivência da família Fetus. Em outro lugar, Razia está dando um tremendo chilique por estar preso em seu castelo graças à estranha doença. Enfurecido, ele culpa Ron por tudo, jurando despedaçá-lo membro por membro assim que recuperar sua saúde. Durante o encontro anterior, Ron disse a ele para informar a todos que estava entrando na Floresta Imperial, quando, na realidade, ele teria que ficar preso em seu quarto. Razia não conseguia entender por que ele faria algo tão ridículo, mas Ron explicou que é porque ele tem alguns assuntos a resolver na floresta, e não quer que ninguém o perturbe, motivo pelo qual ele planeja usar o nome de Razia. Isso porque ninguém mais ousaria entrar na Floresta Imperial ao saber que o primeiro príncipe está lá dentro. Razia se pergunta o que Ron está tramando, mas Ron diz a ele que só está indo lá para buscar um tratamento. Ron diz a ele com arrogância para ficar quieto em seu quarto. Mas antes que ele possa terminar a frase, Razia de repente o agarra pelo pescoço e o joga contra a parede, xingando entre dentes. Enfurecido porque Han tem agido com insolência ao seu redor só por ter um jeito de aliviar os sintomas da estranha doença, Razia quer colocá-lo em seu devido lugar. Apertando o pescoço dele com manas de água, Razia ameaça convocar os estudiosos do Império para descobrir o tratamento que Han tem escondido dele.
Incapaz de tolerar o desrespeito de Ron por mais tempo, Roxia tenta asfixiá-lo até a morte. No entanto, Ron permanece completamente imperturbável e abre um sorriso, enquanto diz com calma rasa para se apressar e procurar os tais estudiosos, pois sua expectativa de vida diminuiu mais uma vez devido ao uso de manas para atacá-lo. Naquele exato momento, Rasa perde a força para segurar o pescoço de Ron e começa a tossir sangue em profusão. Alongando o pescoço, Han informa Rasa que ele não conseguirá se mexer por uma semana se parar o tratamento. Ele também o lembra de como a família real vai reagir ao descobrir que o próximo imperador adoeceu gravemente. Han lhe garante que, em vez de encontrarem um jeito de salvá-lo, outra pessoa assumirá o trono como o próximo imperador. Embora saiba que Han provavelmente está certo, Rasa continua teimoso e dispara insultos contra ele. Mas Han o adverte severamente para usar seu cérebro minúsculo se não quiser cair morto. Han também deixa claro a Razia que não tem paciência para atuar como o babá dele. Ao se virar para ir embora, Han o avisa para parar de enviar pessoas para monitorá-lo, porque sua especialidade é desaparecer sem deixar rastros. Além disso, as tentativas de Razia de rastrear os movimentos de Han falharam todas as vezes, então Han lhe diz para parar de fazer alarde, pois isso apenas atrasa o tratamento e exaure os dois. Antes que Han possa passar pela porta, Razia de repente questiona o seu objetivo em fazer tudo isso. Han não responde, mas enquanto se dirige à floresta como um corvo, ele admite que seu único propósito é sobreviver ao seu destino trágico. Han então pousa no interior da floresta imperial carregando uma pequena bolsa, depois de sobrevoar o local para se certificar de que não há ninguém por perto. Acontece que o motivo pelo qual ele queria esvaziar a floresta imperial é o seu plano de testar livremente sua habilidade de metamorfose. Depois de se transformar em um cavalo, Han deduziu que talvez conseguisse se transformar em outros animais, o que tornaria essa habilidade muito insana. Hoje, ele decide estudar e compreender devidamente esse poder para que possa descobrir todo o seu potencial. A principal coisa que Han quer descobrir é a condição necessária para se transformar em um animal específico. A primeira condição que lhe vem à mente é o contato físico, já que ele tocou tanto no corvo quanto no cavalo. A fim de testar essa teoria, Han prepara uma armadilha para capturar alguns animais pequenos que ele possa usar em seus experimentos. Han nota que a armadilha é um pouco rudimentar, mas deve funcionar bem com as frutinhas de primeira qualidade que ele trouxe da cozinha imperial. Antes que ele possa terminar de montar a armadilha, Han ouve um farfalhar na árvore e um esquilo aparece de repente. Já que a armadilha está incompleta, Han se pergunta se consegue pegar o animal, mas no instante seguinte, o esquilo corre destemido para pegar as nozes em sua mão, pegando Han de surpresa. Han se pergunta por que o pequeno está agindo de forma tão amigável quando ele pode ser um cara mau querendo pegá-lo. Deixando esse pensamento de lado, ele decide tentar a transformação, já que ele já fez contato com o esquilo. Contudo, não importa o quanto ele tente, Han é incapaz de se transformar, então ele volta a pensar e tenta descobrir se o contexto é importante na hora da transformação. Por exemplo, quando ele quis desesperadamente voar, ele se transformou em um corvo. E quando ele quis desesperadamente correr rápido, ele se transformou em um cavalo. Isso deixa imaginando qual ação tomar para ajudá-lo a se transformar em um esquilo. Enquanto ele está tentando descobrir isso, o esquilo que estava agindo como seu melhor amigo há poucos instantes rouba a bolsa de Han e foge com ela para cima da árvore. Han chamando desesperadamente pelo carinha, e enquanto perseguia, ele conseguiu agarrar a alça da bolsa. Mas por algum motivo, este esquilo parece ser mais forte até mesmo que o próprio Goku, pois Han não consegue puxá-lo para baixo. Han então se envolve em um sério cabo de guerra com o forte esquilo para ver quem resiste mais, mas a alça da bolsa arrebenta no processo, mandando Han para o chão. Mais tarde naquela noite, Ana chega à porta de Han com o jantar, e Han manda ela entrar. Mesmo assim, Ana fica um pouco inquieta por causa de como ele avisou para não se aproximar do quarto dele, a menos que ele a chame. Ana se assusta quando vê Han parecendo um mendigo com as roupas rasgadas e esfarrapadas. Han diz a ela para não se preocupar e explica que sujou as roupas enquanto dava um passeio em frente ao palácio. Han fica aliviado quando Ana acredita na desculpa, porque ele quase foi pego por ela se transformando em um corvo apenas alguns segundos atrás. Ele está exausto e frustrado por não ter alcançado o objetivo de ir à Floresta Imperial. Em vez disso, ele passou o dia inteiro perseguindo aquele esquilo pela floresta e acabou parecendo um desastre. Han então ordena que Ana lhe traga roupas novas para ele poder tomar banho e se trocar antes de comer. Ana acata a ordem, mas quando lhe pergunta sobre a bolsa, Han olha para baixo e descobre que o esquilo o seguiu até em casa. Antes que ele consiga agarrá-lo, o esquilo sai correndo da bolsa, deixando Ana apavorada de que aquele príncipe canalha pudesse atormentar a pobre criatura. Ela então implora que ele poupe o esquilo e se oferece para jogá-lo fora do castelo, mas Han exige que ela traga suas roupas logo.
Ana fica confusa por um momento até que Han ladra com ela para lembrá-la de que acabou de lhe dar uma ordem. Ana sai correndo mais rápido que um raio, esperando voltar a tempo antes que Han elimine o bichinho. No entanto, no caminho de volta com as roupas, ela esbarra em Mentiu, a primeira princesa. Mentiu imediatamente a reconhece como empregada de Han e questiona por que ela está com tanta pressa. Ana cumprimenta a princesa e, em seguida, implora freneticamente a Mentiu que poupe sua vida. Mentiu então a acusa de roubar propriedade imperial, mas Ana nega a acusação. Tremendo como um peixe fora d'água, ela explica que Han sujou as roupas enquanto caminhava na frente do palácio, por isso pediu a ela para lhe trazer algumas roupas. Mentiu avisa que é impossível enganá-la enquanto coloca a mão na cabeça de Ana para ler sua mente e saber se ela está dizendo a verdade ou apenas cuspindo mentiras para se salvar. Pelas memórias de Ana, Mentiu vê a aparência desgrenhada de Han, o que a faz perceber que seu irmãozinho na verdade estava na Floresta Imperial, em vez de dar um passeio no jardim como havia dito a empregada. Enquanto isso, Han ainda está ocupado tentando capturar o esquilo teimoso, alheio ao fato de que sua mentira foi exposta. Apenas para fazer o esquilo se render, Han promete devolvê-lo à floresta, mas o esquilo parece estar querendo pegar Han, que está bastante preocupado que um roedor perambulando por seu quarto possa lhe causar problemas. Fora isso, ele não suporta aquele barulho de chiado, que o lembra dos ratos arranhando as paredes de seu apartamento de merda em sua vida passada. Toda a história já está se desviando da original que ele lembra, o que estava lhe dando nos nervos, mas agora este esquilo está tentando fazer sua paciência explodir. Han se joga para frente, e desta vez ele consegue capturar o bichinho. Ele está prestes a enfiar o esquilo de volta na bolsa quando este o morde, fazendo com que Han o deixe cair. Han ladra com o esquilo por morder a mão da realeza, mas a criatura o ignora enquanto sobe pela parede, ficando fora do alcance de Han. Han tenta descobrir como capturar o esquilo sem que ele fuja, mas a única coisa em que consegue pensar é em se transformar em um esquilo também. Ele então concentra sua mente nisso, mas assim que está prestes a desistir, Han começa a sentir a típica sensação de formigamento da transformação. Em pouco tempo, ele se transforma em um esquilo, o que finalmente o ajuda a descobrir a condição para se transformar em um animal específico. No entanto, antes que Han possa comemorar, o esquilo teimoso repentinamente faz um mergulho livre da parede como se estivesse testando a paciência de Han. Sabendo que o bichinho poderia morrer se caísse daquela altura, Han imediatamente volta à forma humana e se joga para frente para agarrá-lo. Neste momento, a voz de Ana ecoa da porta, tentando impedir Mentiu de invadir o quarto sem permissão. Contudo, Mentiu ignora seus protestos e empurra a porta, declarando audaciosamente que não precisa pisar em ovos perto de seu irmãozinho. Mentiu ainda está reclamando quando nota uma pequena figura escura por perto, e após olhar mais de perto, ela percebe que é apenas um esquilo agarrado a outro esquilo. Mentiu fica instantaneamente enojada com o fato de Han permitir que animais selvagens vaguem livremente dentro de uma residência real, enquanto Ana fica completamente agitada com a doçura avassaladora. Enquanto isso, Han, que atualmente é um esquilo, está uma pilha de nervos temendo que seu segredo possa ser exposto. No dia seguinte, Han e o esquilo teimoso tinham se tornado melhores amigos. Aparentemente, desde sua transformação na mesma espécie na noite passada, o esquilo tem se agarrado a Han, fazendo-o questionar se é porque ele o salvou daquela queda fatal. Han acha que seria um incômodo levá-lo de volta para a Floresta Imperial, então ele decide ficar com o bichinho por perto por enquanto. Han ficou feliz que toda a situação caótica o ajudou a descobrir a condição absurda para se transformar em um animal específico. O corvo, o cavalo e o esquilo compartilhavam uma coisa em comum antes de Han se transformar neles, e isso foi precisamente porque ele tocou na nuca deles, que é a parte de trás do pescoço. Han sente que essa condição de ativação é muito ridícula para uma habilidade tão inútil. Deixando isso de lado, Han decide focar no seu problema atual, que é a primeira princesa. De acordo com a descrição da sua personagem na novel, Mentiu já era retratada como uma figura aterrorizante, mas Han nunca esperava que a expressão no rosto dela fosse ainda mais assustadora do que o livro havia descrito. Depois que ela invadiu o quarto dele ontem, Ana mentiu que os esquilos eram os animais de estimação de Han, o que lhe deu a oportunidade de escapar pela janela. Depois disso, ele retornou à sua forma humana e voltou ao quarto para se encontrar com ela. Han achou que tudo terminaria ali, mas após repreendê-lo por abrigar animais selvagens, Mentiu lhe ordenou severamente que fosse à sua residência no dia seguinte, alegando que eles tinham assuntos a discutir. Han quebra a cabeça enquanto se pergunta sobre o que Mentiu quer falar. Ele teme que ela possa ter descoberto sua verdadeira identidade, mas Han imediatamente descarta esse pensamento e decide apenas deixar as coisas rolarem, já que não pode exatamente recusar o convite dela. Alguns momentos depois, Han chega à residência de Mentiu, onde um cavaleiro o direciona aos aposentos de Mentiu.
Han fica maravilhado com as magníficas portas dos aposentos dela, que são ainda mais impressionantes do que o livro descrevia. Ao entrar no quarto, Mentiu gentilmente dá as boas-vindas a Han e lhe oferece um lugar para descansar as pernas. Han recusa o assento, tentando ir direto ao ponto, mas Mentiu se repete e ordena firmemente que ele se sente. Nervoso com a súbita mudança no tom dela, Han pede desculpas por sua grosseria antes de se sentar ao lado dela. Mentiu ri suavemente disso, desculpando a atitude rude dele ao mencionar que ele sempre foi o tipo impaciente. De repente, ela muda seu tom novamente ao questionar quando ele se tornou uma pessoa completamente diferente e audaciosa o bastante para se aventurar sozinha na Floresta Imperial. Isso deixa Han inquieto, lembrando de que a habilidade de Mentiu é a razão pela qual ele estava tentando evitá-la desde o início. Normalmente, Manas se manifesta como habilidades relacionadas à natureza, como o Imperador que impunham manas de fogo, enquanto Razia impunham manas de água. No entanto, a habilidade de Mentiu é diferente de qualquer outra e, de certa forma, se destaca acima de todas as outras habilidades, pois o seu Manas é humano. Isso simplesmente significa que ela tem a capacidade de ler e manipular as mentes das pessoas, o que é considerado uma habilidade aterrorizante. Mentiu tenta usar essa habilidade em Han, pressionando-o a abrir o jogo, ou ela poderá ficar ofendida se descobrir que ele está mentindo. Han tenta manter a calma ao se lembrar de que a habilidade de Mentiu não funciona nele, e ela provavelmente sabe disso. Então todo esse drama é apenas para intimidá-lo a confessar, achando que ele não sabe da verdade de que a habilidade dela não o afeta. Além disso, Han também sabe que existem duas condições sob as quais a habilidade de Mentiu não é ativada. A primeira condição que deve ser atendida é que a pessoa deve ter parentesco de sangue com ela, e a segunda é que o alvo deve genuinamente amar Mentiu. Han já atendeu a primeira condição, mas tem certeza de que não possui nenhum apego emocional a ela, então não há como a habilidade funcionar nele, mesmo sem o bloqueio inicial. Como a clássica psicopata, Mentiu incita gentilmente Han a responder sua pergunta, mas Han está muito ocupado se perguntando por que a habilidade dela não funciona nele. Percebendo que Han não tem intenção de responder, Mentiu decide que vai empregar outro método e ordena aos cavaleiros imperiais do lado de fora da porta que entrem. 2 cavaleiros entram no quarto, e ela lhes ordena que façam Han falar, já que ele está se recusando a fazer isso por vontade própria. Ela lhes diz que quer que cortem a boca dele, mas os cavaleiros a lembram com receio de que ela está lhes ordenando que machuquem o 7º príncipe. Os cavaleiros a avisam de que não há como servos como eles terem a coragem de encostar na realeza. Os cavaleiros caem de joelhos dizendo a Mentiu que não podem obedecer a tal comando, enquanto a suplicam para reconsiderar. No entanto, Mentiu passa a usar seu poder nos dois para fazê-los obedecê-la e, em um instante, os dois sacam suas espadas. Eles apontam suas espadas para Han, e Mentiu aconselha Han a escolher suas palavras com muito cuidado. Do nada, Han menciona que a mãe dele morreu, e isso choca Mentiu. Ela pergunta o que ele está dizendo e, ao mesmo tempo, por que achou que algo assim havia acontecido. Ela quer saber se Han esteve em contato com a mãe dele, mas Han responde que não é o que ela está pensando. Han afirma que, antes de sua mãe partir, ela lhe deixou um item, um lindo colar com uma pedra preciosa azul no centro. Ela havia lhe dito que, enquanto a luz azul não desaparecesse, eles seriam capazes de se encontrar novamente. No entanto, há pouco tempo, a luz azul começou a desaparecer e, logo, a joia ficou preta e se despedaçou. Han menciona que, após um breve momento de pânico, cruzou sua mente o pensamento de que a mãe que ele desejou ver a vida inteira havia finalmente descansado em sua terra natal no leste. Basicamente, tudo o que ele acabou de dizer a ela é uma mentira, porque, entre as muitas amantes que deram filhos ao imperador, a mãe de Han foi a única a escapar da família imperial. No entanto, o motivo da fuga nunca foi revelado, mas presume-se que ela retornou para sua cidade natal no leste. Há também rumores de que ela fugiu porque deu à luz a um príncipe de cabelos negros. Apesar de tudo que foi dito, ela nunca apareceu até o final da novel. Mentiu então expressa sua surpresa, porque sempre pensou que Han ressentia a própria mãe. Han responde que só ficou ressentido com a mãe quando era jovem porque ela o havia abandonado. No entanto, ele percebeu mais tarde que o motivo de estar sempre olhando para o céu oriental e pegando o colar que ela lhe deu toda a noite era porque sentia a falta dela. Han então puxa o tal colar de dentro da camisa, e Mentiu lhe pergunta se isso fez mudar de ideia sobre os parentes que lhe restavam. Han responde calmamente que toda a situação é engraçada, porque ele nunca pensou que o ressentimento de uma vida inteira pudesse se transformar em saudade em um único momento. Han colocou o colar na mesa dizendo que talvez a família seja sobre isso. Mentiu para o momento para digerir tudo o que acabou de ouvir e ordena que os cavaleiros guardem suas espadas. Ela lhes ordena que saiam e, em seguida, usa seu poder para apagar tudo o que aconteceu no quarto das memórias deles.
Han fica ali se perguntando se sua mentira tinha colado e, naquele exato momento, Mentiu se aproxima para confortá-lo. É quando ele finalmente confirma que a mentira funcionou, e Mentiu lhe garante que não tem com o que se preocupar, porque mesmo que ele seja um fracasso, ainda é o irmão mais novo dela. Han fica lá se perguntando se Mentiu está brincando com ele ou não, mas ele entende o fato de que ela vai suspeitar depois que o poder, o qual permite que ela manipule as pessoas, de repente parar de funcionar nele. Além disso, Han nunca esteve do lado de Mentiu para começo de conversa. Ainda assim, Han está apenas feliz que sua mentira funcionou e ele sobreviveu para ver mais um dia. Basicamente, o colar era só um acessório barato que ele encontrou jogado por aí. De repente, ele se dá conta de que nem sabe o que aconteceu com Agone. Na história original, ele caía no vale e perdia as pernas. Desta vez, ele se pergunta se ele conseguiu encontrar o protagonista, porque não consegue pensar em uma situação em que Agone morreria. Em algum lugar no fundo de uma caverna, Agone finalmente acorda depois de desmaiar durante sua suposta execução. Ele examina rapidamente os arredores, perguntando-se se este é Terrarum, o paraíso prometido. Neste momento, Ratel, que estava sentado quieto nas sombras, fala, o que assusta Agone de repente, e ele pergunta freneticamente sobre sua identidade se eles ainda estão no mundo dos vivos. Ratel explica que achou que Agone estivesse morto, já que ele ficou desmaiado por muito tempo. Ele então saca sua espada, declarando que está prestes a começar um interrogatório. Apontando a espada para Agone, Ratel questiona se ele é leal ao Império de Abiren. Confuso com a pergunta repentina, Agone luta para entender as intenções de Ratel. Ratel então deixa claro que a resposta de Agone determinará se ele vive ou morre. Agone tenta se mover, mas percebe que uma de suas pernas está quebrada. E pelo jeito que Ratel está posicionado, ele vê que é um profissional, então não tem chance contra ele. Agone tenta ser diplomático, pedindo a Ratel que guarde a espada enquanto pergunta exatamente o que ele quer. Ratel então diz a ele que, alguns dias atrás, viu uma esfera de água cruzando o céu e, embora tenha tentado segui-la, acabou-a perdendo de vista. Ratel menciona que, pelo que pôde ver, havia alguém lá dentro. Mas como a esfera se espatifou no chão com muita força e em uma velocidade incrível, ele tem certeza de que quem estivesse dentro teria sido feito em pedaços. Sem que Ratel saiba, a pessoa dentro da esfera é, na verdade, Agone, e o próprio Agone não faz ideia de como está vivo. Ele se pergunta se foi salvo por causa do saco de pedras. Ele também nota que o saco não está com ele, o que significa que caiu durante a execução. Ratel expressa sua frustração cravando a espada na parede perto da cabeça de Agone. Ele então se aproxima para perguntar, em nome de seu deus, Amika, se ele é leal ao Império de Abiren. Ao ouvir isso, Agone imediatamente percebe que deu de cara com um herege. Isso leva a um momento de reflexão profunda, e ele se lembra de como insistiu para que seu filho se tornasse a espada do Império para aniquilar os hereges que o ameaçavam. No entanto, diante da morte, Agone sabe que não pode falar besteira, e diz a Ratel que não sabe nada sobre lealdade ao Império de Abiren. Ele afirma que só tropeçou enquanto vagava sem rumo, porque não passa de um velho senil. Depois disso, Ratel o ajuda a tratar a perna, mas faz questão de amarrar uma corda no tornozelo dele para restringir seus movimentos enquanto caminham pelo túnel. Agone implora a Ratel que tire a corda, porque ele nem conseguiria fugir, já que não faz ideia de onde estão. Ele acrescenta que só vai atrapalhar se não puder andar rápido, mas Ratel ainda recusa seu apelo para tirar a corda. Agone continua dizendo que já é muito velho, o que significa que uma queda pode ser desastrosa, ou seja, ele não conseguirá se levantar se as coisas derem errado. Ele o avisa que isso basicamente significa mais problemas, pois seria difícil arrastá-lo, mas Ratel o ignora e até puxa a corda com mais força para causar dor. Com isso, Agone percebe que Ratel não tem a menor intenção de ouvi-lo e decide aceitar seu destino. Mesmo assim, ele fica surpreso que exista uma caverna tão complexa como esta perto da Floresta Imperial, e também se lembra de que Ratel mencionou Amika mais cedo. A Amika é basicamente um grupo de hereges que se acreditava ter sido aniquilado há mais de 50 anos, o que levanta a questão se eles estiveram escondidos na caverna esse tempo todo. Agone tenta relembrar antes de perder a consciência e recorda que foi arremessado em direção ao lado oeste ou sudoeste da torre central da floresta. Ele tem quase certeza de que, assim que escapar, conseguirá identificar a localização da caverna, mas, por enquanto, só precisa focar em entender o interior dela. Ele planeja voltar com reforços mais tarde, mas de repente se dá conta de que já foi rotulado como traidor. Ele fica furioso consigo mesmo por acreditar que ainda é o comandante dos Cavaleiros Imperiais. Justo nesse momento, Ratel pergunta qual é o nome dele, e ele responde honestamente, revelando ser Agone Fetus. Ratel então diz que, na verdade, ficou surpreso quando o encontrou, porque a caverna é protegida por uma bênção divina.
Então não é um lugar onde qualquer um possa entrar por vontade própria, especialmente alguém do Império de Abiren. Logo eles chegam ao que parece ser um beco sem saída, e Ratel encrava sua lâmina na parede, o que acaba gerando uma luz forte e ofuscante, deixando Agone cheio de perguntas. Quando a luz diminui, Agone se surpreende ao ver que há um caminho diante deles, que leva a um templo. Ratel então diz a ele que só há duas razões possíveis para ele estar ali. Ou ele é um lacaio do Império de Abiren que foi enviado para aniquilar os hereges, ou ele veio pelo chamado de seu deus, Amika. De qualquer forma, Ratel dá as boas-vindas ao domínio de Amika. De volta à capital, Han continua fazendo com que Razia despeje seu manas nas pedras que ele lhe deu. Ao mesmo tempo, Han espera que o protagonista faça sua jogada mais cedo, já que ele encontrou um jeito de acelerar a linha do tempo. Han descansa confortavelmente no sofá enquanto Razia está estressado, e ele só consegue pensar em ter notícias do protagonista. Neste momento, Razia grita com ele, batendo a mão na mesa, perguntando por que ele trouxe apenas um punhado de pedras quando deveria trazer um monte para ele usar e melhorar. Han vira para olhar para ele casualmente, perguntando se ele acabou de gritar, e Razia pede desculpas rapidamente, dizendo que estava apenas frustrado porque não sabe quanto tempo mais precisará manter o tratamento antes de melhorar. Han então responde que já o havia informado de que apressar o tratamento só vai arruinar seu corpo, e é por isso que ele precisa ter um pouco de paciência e ir com calma. Razia perde a paciência de novo, gritando com Han, perguntando se não existe um método mais rápido para resolver isso. Razia então menciona fumar erva, e Han pergunta o que isso tem a ver com qualquer coisa. Razia o lembra de que foi ele quem disse que isso lhe fazia mal no primeiro dia em que invadiu seu quarto, sugerindo que ele parasse. Han se lembra disso e ri nervosamente, dizendo a Razia que é melhor ele parar mesmo, já que faz mal à saúde. Razia se vira furioso e vai até onde estão suas bebidas, mas mal sabe ele que fumar e até beber fazem mal à sua saúde. Basicamente, até a comida é um veneno para ele, e isso se aplica a qualquer coisa que ele consuma. É por isso que ele está fadado a depender do tratamento que está recebendo até o dia de sua morte. A única solução seria se livrar da semente plantada em seu corpo. Han então sugere que encerrem o tratamento por hoje, já que não podem se dar ao luxo de chegar atrasados para o ritual noturno. Durante o ritual daquela noite, os príncipes e princesas ficam surpresos ao notar que o manas de Razia está aumentando a cada dia. Como ele ainda ostenta mais manas do que todos os outros, o ritual é concluído mais cedo. Enquanto todos estão indo embora, Han decide ficar para trás, pois não quer chamar atenção. Ele está cuidando da própria vida quando seu habitual inimigo, Celos, aparece para perturbá-lo. Ele o agarra pela cabeça, perguntando por que ele ainda está lá, mesmo que o ritual tenha acabado. Ele zomba dele, perguntando se está pensando na mãe que fugiu quando ele era pequeno. É nesse momento que Han percebe que precisa fazer algo sobre Celos para impedi-lo de incomodá-lo. Celos está no meio de sua provocação quando Mentiu aparece, perguntando a Han por que ele parecia tão sombrio durante o ritual. Celos começa a tremer com a chegada da primeira princesa, mas Han a cumprimenta calmamente. Celos ainda acha que a princesa está falando com ele até que ela se vira para Han e pergunta se ele não está bem, mas Han responde que está, apenas acha o ritual particularmente chato. Mentiu expressa alívio por não ser nada além disso e diz a Han que, mesmo o ritual sendo entediante, ainda é de grande importância, então seria melhor que ele não deixasse tão óbvio que o acha chato. Depois disso, a princesa se vira para sair, mas Celos perde a cabeça, gritando com Han, perguntando por que a princesa se preocuparia com alguém como ele. Ele exige saber o que está acontecendo, e Han percebe que acabou de se meter em mais problemas do que antes. Do nada, Razia também aparece em cena, agarrando Celos por trás, perguntando se há algum problema e por que ele está incomodando Han. Han rapidamente vem em seu socorro, dizendo a Razia que não é nada, que ele estava apenas trocando algumas gentilezas com Celos. Han então passa pelo primeiro príncipe, deixando Celos ainda mais surpreso. Dito, o segundo príncipe, então acompanha o primeiro príncipe para fora da sala. No caminho, Dito diz a Razia que Talin parece estar tramando algo, mas Razia responde que não tem interesse na família Fetus, pois eles têm apenas um ano restante, o que significa que ele herdará as terras depois. Dito choca, dizendo que não há necessidade de esperar um ano porque ele tem uma boa ideia. Por outro lado, Celos ainda está surtando com Han, perguntando que diabos ele é, e Han responde casualmente com o seu próprio nome. Porém, Celos quer saber por que Mentiu e Razia estão interessados em alguém como ele. Celos invoca uma pequena chama na mão e ameaça transformar Han em cinza se ele não confessar. Han responde casualmente, perguntando se ele não vai acabar se colocando em uma situação difícil, porque está basicamente tentando mexer com ele usando manas que mal consegue acender uma lamparina a óleo.
Han então pergunta a Celos o que ele acha que aconteceria se os outros descobrissem sobre seu Manas patético, e isso faz Celos congelar, pois não esperava que ninguém soubesse de seu segredo. Ele começa a tremer, e Han lhe diz que, se quiser que ele fique de bico calado, terá que consertar sua atitude lixo e aprender a tratá-lo como seu irmão mais velho que ele é. De volta à propriedade da família Fetus, a ordem de Talin está sendo executada, e os infratores têm suas línguas arrancadas. Talin também ordenou que tudo relacionado a Gon fosse queimado, acrescentando que não haverá funeral ou qualquer coisa para sequer lembrá-lo. Talin avisa a casa que qualquer um que desobedecer a essa ordem será severamente punido. Mais tarde, Talin recebe uma visita do comandante dos Cavaleiros Fetus, Jack. Ele diz a Talin que, exatamente como ordenado, eles prenderam aqueles que estavam espalhando rumores falsos dentro da segunda ordem de cavaleiros e os responsabilizaram cortando seus pulsos antes de expulsá-los. Enquanto diz a Talin que a punição foi aplicada, Jack boceja, e Talin pergunta se ele está cansado. Ele se desculpa, revelando que no momento estão com falta de pessoal, e é por isso que ele tem trabalhado a noite toda. Talin o elogia, dizendo que ele fez um bom trabalho, e Jack lhe entrega a lista de desertores que ele pediu. Jack menciona que estão reforçando a segurança para deter os fugitivos, mas quase metade da força de trabalho já fugiu. Talin checa a lista e percebe que até as famílias que antes serviam a sua romperam os laços com eles. Ao ver isso, Talin conclui que será o fim para a família Fetus se a disciplina entre os funcionários também desmoronar. Jack expressa sua preocupação e diz a Talin que apagar todos os vestígios do Duque Agone parece extremo, acreditando que isso pode apenas provocar aqueles que permanecem leais ao Duque. Talin o assusta com uma voz sombria, perguntando se ele acha que Agone ainda é o chefe da família. Jack se assusta e rapidamente se desculpa por falar fora de hora, revelando que apenas achava difícil acreditar que um homem tão honrado como Agone pudesse ter um fim tão desonroso. Jack ainda não entende como alguém tão leal como Agone faria uma coisa dessas. Olhando mais de perto para Talin, Jack percebe que ele agora é uma pessoa completamente diferente, o que o faz se perguntar se é porque ele se sente traído pelo Duque. Após examinar os documentos à sua frente, Jack sugere que eles partam. Momentos depois, Talin subiu ao pódio após todos do território terem sido reunidos. Todos estão curiosos para saber o que ele tem a dizer, pois ouviram relatos de como pessoas desleais tiveram suas línguas cortadas. Alguns soldados estão até pensando em fugir, mas têm medo do que aconteceria se fossem pegos tentando escapar. Talin então começa seu discurso revelando como a família tem servido a Sierra, o Grande, desde a sua fundação. Ele menciona que, por mais de 1000 anos, eles desfrutaram da honra de estar ao lado da família imperial como seus guardiões mais próximos. No entanto, a situação ficou caótica ultimamente, e ele tem certeza de que todos na reunião sabem por que isso aconteceu. Foi por causa de Agone, um traidor da família imperial. Todos ficam chocados ao ouvirem Talin dizer isso casualmente, sem nem piscar. Talin continua dizendo que Agone traiu o império e foi executado pela família imperial. Ele menciona que esse único evento abalou tudo que a família construiu ao longo de 1000 anos. Ele os informa que entre eles há muitos que duvidam da lealdade da família. Ele deixa claro que lhes dará apenas uma chance, então diz que quem quiser ir embora pode fazê-lo naquele mesmo dia, mesmo que o contrato ainda esteja ativo. No entanto, ele avisa que a família ainda tem alguém que defenderá seu juramento milenar. Ele menciona que, até que Flynn cresça para assumir o título de Duque, é seu dever continuar provando a lealdade deles ao Império e à família imperial. Ele então encerra seu discurso avisando que quem abandonar sua lealdade à família será punido severamente, sem misericórdia. As palavras de Talin e a determinação estampada em seu rosto chocam todos que o escutam. Jack entende que ele soa duro, mas sabe que tem razão, pois a família ainda tem um herdeiro e ainda há inúmeras oportunidades de provarem sua lealdade ao imperador. Os métodos de Talin são essenciais, pois quanto mais ele fortalecer a família, mais cedo ela se reerguerá. No entanto, Jack sabe que sentirá falta de ver Talin constrangido sempre que é provocado pelos criados. Após o discurso, Talin pergunta ao assessor, Pali, se o templo atendeu ao pedido deles, mas ele responde que o templo já disse que não receberá mais ninguém da família Fetus. Talin não se surpreende com isso e coloca a mão no bolso do paletó para tirar uma carta selada. Ele diz a Pali para enviar isso junto com o próximo pedido, acrescentando que eles não vão se arrepender de ler. No fundo, Talin não tem ideia do porquê de Agone ter se rebelado contra a família imperial quando sabia que isso significaria apenas a morte. Ele se pergunta se os andarilhos que vivem ao redor do templo realmente significam um mundo para Agone. Mesmo não sabendo muito, Talin está determinado a garantir que a morte de Agone não tenha sido em vão. Ele reza para que Agone cuide das terras que lhe confiou, enquanto ele as faz prosperar. Mais tarde, Talin finalmente é convidado ao templo e, ao chegar lá, fica impressionado com sua grandiosidade.
Tallin entra no templo com a intenção de impedir o que quer que Razia tenha em mente. Enquanto isso, Razia e Dito testemunharam o discurso de Tallin, mas, em vez de se impressionar, Razia só estava interessado em aniquilar a família. Em outro lugar, Han segue para a Floresta Imperial com o objetivo de adicionar animais maiores à sua lista, já que terminou com animais pequenos, como raposas e roedores. Surpreendentemente, o esquilo seguiu até a floresta, mesmo ele tentando se livrar do animal teimoso. Mesmo assim, ele pega o esquilo e o enfia dentro de sua bolsa para poder protegê-lo melhor em caso de perigo. Vendo quão teimoso é o esquilo, Han se pergunta se ele também transmigrou para a história. Logo depois, Han encontra o monstro que estava rastreando e para de repente. O monstro, que é um lobo gigante, surge dos arbustos densos, e Han tenta ser amigável, dizendo ao monstro que só quer tocar em sua nuca e ir embora. No entanto, o lobo parece bem intimidador e não há indícios de que Han terá vida fácil com ele.